Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Trianoncast. Hoje estamos aqui com a doutora Luísa Souza. A doutora Luísa é nefrologista com graduação em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, residência em clínica médica e nefrologia pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e ela é nefrologista do Hospital do Rim, também da Unifesp, e nefrologista aqui da nossa equipe da Clínica Trianon. E com a presença da doutora Luísa aqui, vamos falar de um tema bem interessante. Vamos falar sobre transplantes, em especial sobre transplantes de rim, transplantes renais. A gente teve ao longo aí das últimas semanas notícias que chegaram aí à população sobre transplante renal, pessoas famosas que foram transplantadas, transplantes especiais que foram feitos dentro desse contexto, e hoje teremos a oportunidade de esclarecer as dúvidas sobre esse assunto. Muito obrigado, Luísa, por aceitar o nosso convite e engrandecer aqui os nossos debates com os nossos ouvintes sobre saúde. Um dos nossos diferenciais aqui é levar saúde, né, para a população com ética, responsabilidade, clareza. E eu gostaria de começar a nossa conversa aqui perguntando para você como é trabalhar, né, dentro desse cenário de transplante, ali com pessoas que estão na fila de espera, esperando receber um rim ou um órgão, né, para conseguir então dar continuidade à vida. Obrigada, Daniel. Obrigada à clínica pelo convite. É uma honra fazer parte dessa equipe de excelência. E assim, para mim, quando eu escolhi ser nefrologista, eu escolhi porque é uma área da medicina que atua com a saúde renal, mas que não só pode trabalhar no cenário hospitalar, como também nos consultórios e com essa parte que chama transplante, né? O transplante a gente vê no olho do paciente como uma grande esperança, porque ele é entendido como uma mudança de vida para esses pacientes, já que a grande maioria deles, antes da realização de transplantes, eles fazem outro tipo de terapia, que são de suportes renais, que é a famosa hemodiálise, né? Então, para eles é uma esperança porque eles vão ter um pouco mais de independência. E o transplante, ele permite isso, porque ele é um tratamento, não é uma cura, tá? Isso é uma coisa importante, mas que com o uso de medicações, os imunossupressores, o paciente ele vai poder ter uma vida normal, desde que ele use habitualmente as medicações para não rejeitar aquele órgão, né? Afinal, é o órgão de outra pessoa que ele está recebendo. E Luísa, aqui no Brasil nós somos uma referência mundial, né, em transplante. Isso, Dani. Termina que aqui no estado de São Paulo e na nossa cidade de São Paulo, a gente tem um hospital que transplanta muito, é o principal transplante da América Latina. E só para entender um pouco melhor como que funciona, né, esse fluxo. Um paciente que tem uma doença renal crônica, a gente avalia isso por meio do exame da creatinina, e aí lembrando a vocês que essa é uma das principais funções, tem outras formas de avaliar a função renal, mas que com essa avaliação, quando ele chega num estágio que a gente chama de terminal, que é nos pacientes diabéticos, quando a função do rim, que a gente fala taxa de filtração glomerular, está abaixo de 15%, e nos não diabéticos abaixo de 10%, está indicada uma terapia para substituir a função dos rins. E aí eu gosto de falar que a gente tem sorte por existirem essas terapias, porque quer queira, quer não, muitos outros órgãos, quando eles chegam à falência, não tem o que fazer. E nos rins, a gente tem tanto os métodos de substituição da função dos rins, a hemodiálise, um outro tipo de diálise chama diálise peritoneal, que é uma troca de substâncias por meio da própria barriga, que o paciente faz em casa também, e o transplante renal. O transplante, ele pode ser realizado tanto com doador falecido quanto com doador vivo, tá? Esse é outro ponto importante. As legislações, elas são muito bem estabelecidas, e aí aqui é uma coisa de orgulho para o nosso SUS. O Sistema Nacional de Transplantes, ele é extremamente organizado, os fluxos, as leis, elas são extremamente obedecidas e vão desde conscientização do protocolo de morte encefálica, que no nosso país a doação de órgão falecido, ela só é permitida se o paciente tiver morte encefálica estabelecida, tá?
quanto a até quem pode ser doador vivo. E aí, essa é uma questão que os próprios centros de transplantes, eles colocam regularizações diferentes, mas sempre dentro de uma lei maior do nacional, né? Por exemplo, aqui no Hospital do Rim, é permitida a doação de órgãos entre parentes de até terceiro grau, então primos, tá? Ou não parentes, mas com um vínculo de união estável ou casado. Não pode uma pessoa desconhecida doar para um desconhecido. Então, vamos lá, deixa eu até interromper nesse tema. Então, se eu tomo conhecimento, por exemplo, que você está precisando de um rim, porque você está com um funcionamento renal muito comprometido. Eu sou seu amigo, né? Te conheço há muito tempo. Eu não posso me submeter a exames para testar a minha compatibilidade e doar um rim para você? No serviço que eu trabalho atualmente, não. Existem outros serviços em que isso é permitido, mas doador não aparentado não é permitido aqui no Hospital do Rim. Entendi. Tá? Mas qual é o padrão que a gente mais encontra aqui no Brasil quanto a isso? No Brasil é justamente isso, que parentes sejam os doadores. Entendi. E aí outras avaliações, outras minúcias é assim, por exemplo, uma mãe e um filho, né? O filho doar para a mãe, a gente tem várias regulamentações prévias. Por quê? Porque o filho é mais jovem e pode vir a desenvolver a doença que a mãe teve. Então, é realmente, como você falou, além da compatibilidade genética, tem toda uma questão cardiovascular e de parâmetros legais que são necessários serem compatíveis para existir a doação. Tanto que, assim, é um processo multidisciplinar, em que envolve médico, enfermeiro, assistente social, a própria questão de toda a legislação, ela tem que ter todo esse trâmite para efetivar o transplante. Mas qual que seria o principal motivo para impedir, por exemplo, que uma pessoa como eu doe um rim para você? É muito mais questões éticas, legais e até mesmo culturais, em que num futuro você possa vir, entre aspas, né, a se arrepender desse processo e entre com o processo contra o hospital, contra a pessoa que está recebendo o próprio transplante. Então, por isso que são parâmetros legais muito bem estabelecidos antes da doação. Da mesma forma com o doador falecido. As OPOS, que são as organizações que verificam o processo da morte encefálica, não são a mesma instituição do transplante necessariamente. Por exemplo, um órgão ele é doado em São José dos Campos. A OPO responsável por São José dos Campos vai auxiliar todo o trâmite legal dentro do hospital em que esse órgão está sendo doado, inclusive auxiliando nos testes que são necessários e também na conversa com os familiares, para que esse órgão doado ele seja ofertado para a Central Nacional de Transplantes e por meio das compatibilidades genéticas da fila que esse órgão vai ser distribuído e ofertado para as instituições transplantadoras. Então, por exemplo, estou lá trabalhando, chega uma ligação. Doutora, tem um órgão que está ofertado. Dos pacientes da fila do Hospital do Rim, o terceiro paciente é o terceiro na fila do Hospital do Rim, mas antes tem tal e tal instituição. Então, a central vai primeiro ofertar para essas outras instituições para depois chegar no meu paciente por uma questão de compatibilidade genética também, tá? Sei. E aí, vamos ainda supor que eu esteja aqui numa posição de alguém que queira ajudar essas pessoas que estão necessitadas de um rim. Tem algum mecanismo que permita, por exemplo, que eu me cadastre como doador em vida para que eu possa, então, estar disponível para doar um rim? Assim, vamos para a sua pergunta em dois sentidos. Sim. Em doação de vida, você só pode doar para alguém aparentado dentro dessas instituições que eu falei aqui, né? E aí, a venda de órgãos no Brasil ela é extremamente proibida, tá? Então, não pode doar
Não é nem doar, né? A Vender questão da venda eu vou chegar já lá, É. porque eu acho que isso é um tema bem interessante para a gente debater aqui também. E ao falecer dentro de um protocolo de morte encefálica, o que é importante é que todo mundo avise aos familiares que deseja doar os órgãos. Isso é o que você tem que fazer. Porque quando chegar esse momento da morte encefálica e a organização questionar os familiares, vai ser uma decisão do familiar sobre a doação, tá? Mas como doador vivo, não. Entendi. Bom, então é algo diferente, por exemplo, que ocorre com a medula óssea. Isso. São doações diferentes, por isso que dentro da legislação do transplante, cada órgão tem as suas prioridades, as suas institucionalizações. E outros órgãos, eles são mais facilmente doados por questões de compatibilidade também. Própria questão da córnea. A córnea, ela é bem mais doada porque é bem mais fácil a compatibilidade com o receptor. Sim. E ainda, Luísa, a gente aqui está conversando, né, ainda sobre o pré-transplante, né? Daqui a pouco a gente vai chegar no transplante em si e daqui a pouco a gente vai falar sobre o pós-transplante, né? Então, ainda sobre esse pré-transplante, né? Pessoas ali que estão aguardando receber um órgão e todos os procedimentos necessários para que isso venha realmente a se efetivar. Como que funciona essa questão de testar a compatibilidade de um indivíduo? Então, dentro daquele contexto que você nos apresentou, né, de um indivíduo precisando de um rim e de familiares que estão ali, né, apostos, né, para poder ajudar. Isso. Como que é esse procedimento de testar para saber se o rim é compatível, se não é? Explica um pouco aí pro pessoal. Claro. Acho que até antes disso, Daniel, é importante salientar que, assim, os pacientes que têm doença renal crônica, eles precisam estar inscritos em um centro de transplante. Então, não é simplesmente eu tenho doença renal crônica, já estou na fila do transplante. Não. Eles precisam fazer essa inscrição. Normalmente, quem faz ou é o médico, o nefrologista, que o acompanha, caso ele não faça alguma daquelas modalidades de substituição dos rins, hemodiálise ou diálise peritoneal, ou a clínica mesmo de hemodiálise e de diálise peritoneal, ela faz essa inscrição. E aí, no momento que é feita essa inscrição, o sangue do paciente, ele é enviado para um laboratório de imunogenética. Nesse laboratório, eles vão ver desde a tipagem sanguínea até outras compatibilidades, sendo a principal dela do HLA. O HLA é um marcador que tem em todas as nossas células, mas que principalmente tem também nas células de defesa, e que aí esse laboratório de imunogenética, que é um laboratório vinculado à central de transplante, ao centro de transplante que o paciente está inscrito, ele vai ter já todo o histórico desse paciente. Então, por exemplo, você é um paciente doente renal crônico que está inscrito. Você tem que atualizar esse soro regularmente, esse sangue regularmente, até porque, por exemplo, transfusão sanguínea, ou no caso das mulheres, gestação, muda a interação com outros anticorpos, e aí eu preciso atualizar por isso. E eu tenho... a minha mãe vai doar para mim. Pronto, aí a minha mãe vai lá, ela vai fazer todos os testes de compatibilidade. O primeiro deles é a compatibilidade sanguínea. Se a compatibilidade sanguínea não ocorrer, então nenhum outro teste vai ser possível. Além da compatibilidade, todos esses outros do complexo de histocompatibilidade, que é do HLA. E aí esse soro vai estar lá guardado para quando um órgão doador falecido for ofertado, eles vão cruzar esses sangues. Então, é um banco de dados assim gigantesco, que a tecnologia ajuda a gente nessa compatibilidade. Tanto que, assim, como eu falei, dentro de uma doação, vai sair uma lista de pacientes que podem receber aquele órgão, mas algumas pessoas são mais compatíveis que outras. Então, por essa questão da genética mesmo, e isso é super importante, porque para vocês entenderem, se não existir essa compatibilidade, o rim vai ser rejeitado, que é um dos maiores medos do pós-transplante, é que aconteça a rejeição do rim. Então, essa análise genética é super necessária para que não aconteça a rejeição, tá? Entendi. E então hoje é algo que tem sido mais rápido do que era alguns anos atrás. Com certeza. Não,
acho que a tecnologia ajudou nessa questão da rapidez, como aí também vem a questão da conscientização da população para doação. Quer queira, quer não, a nossa fila de transplante ela ainda é uma fila extensa, mas por inúmeros motivos, as doações elas estão reduzindo. Que aí vão desde medo, desinformação, até subnotificação, sim, infelizmente. E com a pandemia, com a epidemia atual da dengue, termina que a população médica, a população de saúde se volta para uma doença e termina esquecendo um pouco as outras coisas, né? Que é uma tendência natural, mas que a gente tem que enfatizar para que isso não aconteça, porque se o médico ele está lá dentro de uma UTI com um paciente que entra em critérios para a morte encefálica e ele não notifica, que é uma notificação compulsória, ele não notifica, termina gerando uma subnotificação, esse órgão não é doado e a cadeia vai só aumentando para a fila do transplante, tá? E hoje, Luísa, quanto tempo mais ou menos está demorando desde a entrada na fila até a recepção do órgão? Varia bastante, muito por causa dessa questão genética em si. Tem pacientes que intrinsecamente, principalmente homem que nunca teve contato com outros tipos de anticorpos de outras pessoas, porque não teve gestação, nunca recebeu sangue, termina que é mais fácil para essa pessoa do que para alguém que tem anticorpos já pré-formados. Então, é numa faixa de 2, 3 anos, tá? Ainda é um tempo significativo. A mortalidade na fila, como que tá na sua avaliação? Então, esse é um outro ponto, diante da doença renal crônica em si. Ainda é um percentual significativo de pacientes que terminam falecendo, porque quer queira, quer não, a doença renal crônica, ela está muito relacionada ao risco cardiovascular. Então, aumenta bastante o risco de infarto e de AVC. E aí, esses pacientes terminam falecendo aguardando o transplante. E aí, ressaltar, né, que, como eu falei, o transplante, ele é um tratamento, mas sim, ele tem um prognóstico melhor, principalmente depois do primeiro ano de transplante. A gente vê pelos estudos que a sobrevida, ela melhora após o primeiro ano do transplante, porque no primeiro ano, quer queira, quer não, é quando o paciente está recebendo uma carga maior de imunossupressão, tem a questão de infecção, da própria cirurgia, maiores complicações que podem acontecer nesse primeiro ano. Depois do primeiro ano, vai aumentar tanto a questão de sobrevida quanto a própria qualidade de vida, né? Entendi. E acho que uma coisa muito importante para a gente abordar aqui é o que leva um indivíduo a um estado de saúde tal que ele precisa de um novo rim, né? Explica para o pessoal assim, o que realmente está por trás disso, né? Com certeza, Daniel. As principais doenças causadoras de alteração da função renal são a hipertensão e o diabetes. São essas doenças crônicas, até mesmo silenciosas, né? E que as pessoas terminam não cuidando tanto. E é esse não cuidar que gera a disfunção renal a longo prazo. A gente sabe que os rins, eles estão para filtrar o nosso sangue, produzir a urina, eliminando substâncias tóxicas, mas que eles são muito afetados pelos outros órgãos. Desde o coração, o diabetes, que altera muitos vasos, a pressão alta, que também vai alterar os vasos. Então, todos nós precisamos cuidar da saúde dos rins tendo vida saudável. Eu sei que é até clichê falar, mas atividade física, alimentação saudável, sal, restrição de sal. E aí é uma das coisas que na nossa sociedade industrializada é o que a gente mais tem dificuldade. Porque o acesso, super fácil, né? Quem não gosta de pegar uma coisa que tá ali no supermercado e sair comendo uma pipoca, uma coisa assim que é puro sal. Ontem eu tive um desejo enorme à noite, assistindo o jogo em casa, de abrir um salgadinho, sabe? Mas eu consegui me segurar. Não, ótimo, mas parabéns. Realmente, como você falou, é tentador, né? É muito agradável pro paladar. E muito fácil também, né? E é aquela coisa do equilíbrio, né? Lógico que não é para ninguém se ausentar 100% de comer essas coisas, mas você ter uma atividade física regular, você poder comer nutrientes puros, frutas, verduras, saladas, evitar ao máximo esses industrializados é o básico para a saúde renal. Tanto que, assim, eu falo muito para os meus pacientes, eu não te proíbo de nada, mas vou até corrigir. Tem uma fruta que ela é tóxica, realmente, para os pacientes doentes renais crônicos, que é a carambola. É até uma curiosidade.
A gente que é do Nordeste, né? Geralmente, às vezes, tem carambola, fica até bonito tão lá. bonitinha, né? Aquele formato de estrela. Lá, mas não pode para os pacientes que têm doença no rim, porque ela tem uma toxina, tá? Atenção, hein, pessoal? Carambola proibido para vocês aí que já tem um rim meio baleado. Exatamente. Mas as outras alimentações é mais uma questão disso, que os industrializados, os embutidos, eles têm muito sal, muito fósforo, muitas substâncias que sobrecarregam os rins e terminam prejudicando cada vez mais. Então, vamos evitar. Então, eu posso afirmar, Luísa, que a grande parte, né, dos transplantes renais, eles seriam evitados se o indivíduo tivesse se preocupado um pouco mais em cuidar ali da sua dieta, dos seus hábitos ao longo ali da vida. Com certeza, Daniel. Assim, existem, como eu falei, esse é o maior percentual de pacientes, tá? Existem outras doenças nos rins que aí não tem a ver realmente com pressão alta e diabetes, por exemplo, as glomerulonefrites, nefropatia por IgA, que é uma doença comum, outras doenças genéticas, como a doença renal policística, que em geral tem um cunho familiar. Essas doenças não entram tanto no grupo de fatores de risco relacionados a comorbidades crônicas, de pressão alta e diabetes, mas esses pacientes, eles também precisam ter o cuidado ao longo da vida para evitar essa progressão. Isso é um termo que a gente utiliza muito, inclusive nas próprias medicações que a gente usa para tentar retardar essa perda da função dos rins. Porque quer queira, quer não, com a idade, a gente já vai tendo essa alteração, é normal perder um pouco do clearance das substâncias, da limpeza dessas substâncias, que é a principal das funções, da função dos rins, mas você não, ao longo do tempo, não usar as medicações ou não ter uma vida saudável vai acelerar esse processo. Então, acho que o principal é isso para os pacientes, principalmente. Sim. E aí, Luísa, tem uma coisa que algumas pessoas, né, alimentam aí, né, enfim, uma questão de a gente desmistificar aqui algumas coisas, né. Ultimamente a gente teve uma pessoa muito famosa, né, na fila de transplante, né, que foi o apresentador Faustão. E aí algumas pessoas começaram a comentar que talvez pela condição diferenciada dele, né, tanto em termos financeiros, né, por exemplo, de ele ter dinheiro ali para poder, enfim, ter algumas vantagens em cima desse processo, como também de ser uma pessoa célebre, né, ele poderia furar a fila. Não. E aí, tem chance mesmo? Eu vou até meio que fazer a pergunta de uma forma diferente. Se o presidente da República precisar de um rim, ele acabou de descobrir uma doença que evoluiu rapidamente a ponto de ele, enfim, chegou naquela condição lá bem crítica que você falou, de prejuízo do prejuízo renal, e precisa de um rim. E aí, ele vai ter que esperar mesmo na fila, ou ele, por ser presidente da República, vai receber um rim imediatamente? Vai ter que esperar. Na verdade, assim, não existe nenhuma lei, nada de fila relacionado à condição financeira, à posição, pelo contrário. É muito mais essa questão de compatibilidade genética. Mas, na lei do transplante, existem alguns pacientes que são priorizados. Ou seja, eles realmente vão para frente da fila por situações especiais. E uma delas é o quê? Você ter um outro transplante de órgão. Porque imagina, essa pessoa que já tem um transplante, ela é mais preciosa, entre aspas, no sentido de que ele já tem um cuidado maior. Então, ele é priorizado. Um outro paciente que é priorizado é o que a gente chama de falência de acesso. O que é isso? Os pacientes que fazem hemodiálise, eles precisam de um acesso venoso profundo, que a gente acesse essa veia, desde a fístula, que é aquela formação que a gente vê no braço de alguns pacientes que conecta a artéria com a veia, até o que chama de catéter, que coloca na veia de pescoço, na veia da perna, para que o sangue do paciente ele passe por uma máquina, que é a máquina de hemodiálise, que forme a circulação extracorpórea, que vai trocar as substâncias e limpar o sangue, substituindo a função dos rins. Mas isso, a longo prazo, termina fazendo com que esse paciente tenha trombose. Então, num paciente que tem trombose de todas as veias e que também não pode fazer diálise peritoneal ou que já fez diálise peritoneal e teve falência da barriga, que é o que a gente chama do peritônio, esses pacientes também são priorizados.
Então, o Faustão, ele foi priorizado por ele já ter recebido um transplante de órgão que tinha sido o coração. Por isso que, quer queira, quer não, ele foi mais, entre aspas, rápido do que outros pacientes. Mas ele entrou num critério de priorização. O nosso presidente não entraria, seria como uma pessoa qualquer, dessa questão da compatibilidade genética e de esperar. E aí, às vezes, é sorte, Daniel. Tem gente que realmente vai transplantar, está inscrito na fila há 2 meses, há 1 mês, e é convocado e dá certo o transplante, mas foi muito mais uma questão de sorte, porque são variáveis genéticas que nós não temos como nem controlar, entendeu? Sim, sim. E aí, né, sempre tem aquele povo que fala, mas em vida ele consegue até comprar um órgão se ele quiser. Existe isso de ele poder, por exemplo, fora do Brasil, pagar para receber antes? Eu tô falando fora do Brasil porque eu acho que aqui no Brasil não tem como, né? Mas fora do Brasil, né? Chegou até... algumas pessoas até comentaram que nos Estados Unidos, talvez, ele pudesse, né, pagar para entrar num processo especial lá. Você ouviu falar nisso? Olha, no Brasil realmente não é permitido, tá? A venda de órgãos. Dando um Google sobre esses questionamentos, porque, como você falou, foi uma coisa que veio muito à tona, né, com o Faustão. Eu vi que no Irã é permitido a venda de órgãos, mas para pessoas do próprio país. Então, acredito eu que não exista como, legalmente falando, né, você conseguir essa compra de um órgão em outro país. Uma coisa que atualmente a gente está falando um pouco mais é dessa questão do xenotransplante, que é o transplante de um outro animal, que no caso o que teve foi de um porco, para o ser humano. Foi uma coisa extremamente pioneira, que a gente tem orgulho, nós brasileiros temos orgulho, porque um nefrologista brasileiro participou, Dr. Riela, e é algo extremamente novo, mas que está sendo muito estudado como promessa para essa questão da fila, né? Porque é a questão de uma balança de oferta e procura, assim. A demanda é muito maior do que a oferta. Então, e quer queira, quer não, diante de vários aspectos, é possível fazer, foi possível fazer. O paciente faleceu recentemente, mas está sendo cada vez mais estudado e ainda é uma promessa o xenotransplante para o transplante renal. E eu acho que é até interessante também a gente pontuar para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, que o fato do paciente ter falecido não significa que esse tipo de transplante não será, né, não virá a ajudar a população, né, ao longo desses próximos anos, né, Luísa? É isso mesmo, até porque, como eu falei, o primeiro ano do transplante é um ano de maior morbimortalidade, tanto de doenças infecciosas que o paciente pode vir a ter, porque tem uma carga de imunossupressão muito grande, quanto de eventos cardiovasculares, porque ele passou por uma cirurgia, passou por um estresse cardiológico, quanto a própria mortalidade em si. Então, pode ter acontecido algo que é esperado dentro desse primeiro ano. Acho que a gente não deve perder as esperanças e sim ficar feliz por a medicina estar avançando nesse sentido de uma melhor qualidade de serviço e de saúde, sabe? Sim. Porque, no final das contas, todo desfecho é muito importante, né, para os próximos passos que virão. Então, esse desfecho, né, desse paciente ter falecido 2 meses depois, ele será muito investigado para que, então, mesmo, sejam feitos os ajustes para que os próximos beneficiados aí desse tipo de transplante que você, né, trouxe muito bem aqui para o nosso debate, inclusive vale até a pena repetir o nome, como é que se chama? Do xenotransplante. Xenotransplante, pessoal. Então, para que mais pessoas se beneficiem desse xenotransplante, que é algo que pode encurtar bastante a espera, né, para o novo órgão. Com certeza, né? Acho que todo tratamento novo, ele traz esse ponto de aprendizado, né? Tanto que a gente vê na própria indústria farmacêutica, e aí nessa questão de cirurgias, de um transplante, que é algo muito maior. Quer queira, quer não, o paciente, eu li uma matéria dele falando, né? Que ele falou que topou participar dessa inovação justamente porque ele vê isso uma esperança para tantas outras pessoas. Nossa, eu me emocionei lendo isso, entendeu? Porque é uma atitude muito saudosa, né? De até homenageá-lo como existiram homenagens mesmo. Sim. Porque a partir disso,
a gente espera que vão ter avanços e que a gente vai melhorar cada vez mais esse tipo de tratamento. E o transplante em si, né, não apenas de um rim, mas de órgãos, é algo relativamente recente, né, na medicina. Acho que o primeiro foi realizado em 1954, né, pelo que eu pesquisei, e foi de rim, inclusive, né? E é assim, cada vez mais a gente tá vendo o avançar da medicina, o avançar da saúde, a tecnologia também termina auxiliando a gente, como eu falei, nessa questão do cruzamento de dados, das compatibilidades, para que a gente tenha melhor qualidade de vida, né? Acho que é isso, uma das coisas principais. E aí falando agora, né, que a gente falou muito desse pós-transplante, né, e até já falamos aqui também, aliás, a gente falou muito do pré-transplante, até já falamos aqui um pouco, né, das consequências, mas falando do transplante em si, né, a cirurgia, ela flui bem, os pacientes resistem bem ao processo cirúrgico. Fala um pouco do momento ali realmente da chegada do órgão, da cirurgia e do pós-imediato. Sim. O transplante renal, ele é uma cirurgia que, antes do transplante, o paciente ele é avaliado nessa questão cardiológica, com certeza. Tem riscos cardiológicos intrínsecos, como qualquer outro procedimento cirúrgico. Mas é uma cirurgia que os urologistas, principalmente os urologistas do nosso serviço, eles têm muita prática. Afinal, cerca de 1.000 transplantes no ano faz com que eles tenham essa vivência maior. E a mortalidade é baixa, no intraoperatório, baixíssima. E os cuidados do pós-operatório são cuidados protocolares, que vão depender também do paciente, afinal, cada paciente tem um risco cardiovascular diferente, mas em que eu vou, em todos, tentar oferecer a imunossupressão para que ele não rejeite, né? Que foi aquilo que eu falei do nosso maior medo, tanto que a gente precisa tanto verificar essa questão da compatibilidade. Então, assim, a gente tem protocolos que foram, ao longo do tempo, estudados, institucionalizados, são publicados mundialmente, inclusive, para que esse paciente ele não rejeite o órgão. E aí, no geral, o paciente, se for um doador falecido, né? Ele pode não urinar imediatamente, tá? Que isso é uma coisa que os pacientes eles ficam muito aflitos, que eles já querem... Imagina aí, você passou anos fazendo hemodiálise sem uma gota de xixi, e aí o que você mais quer é fazer o xixi. E aí, dependendo do órgão que foi doado, essa diurese, né, o xixi produzido, ela vai demorar um pouco, mais ou menos, mas que em cada instituição existem protocolos de condutas para avaliar se não teve complicação da própria cirurgia ou se não é esse componente de rejeição. Não sendo isso, a gente vai aguardar o paciente urinar. Em geral, em menos de uma semana, eles urinam e a gente consegue que ele vá para casa, mas aí é onde vem toda a conscientização do paciente. E aí que eu falei da equipe multi. A farmácia ajuda muito a gente, porque vai ser um paciente que vai usar muitas medicações. Então, isso é importante você falar para o paciente desde sempre. Porque não é um tratamento, então ele vai precisar usar as medicações regularmente. A gente, às vezes, faz até saquinhos com sol, lua... o pôr do sol para sinalizar que é à tarde, para quais medicações ele vai tomar de manhã, de tarde e à noite, para regularmente ele usar essas medicações e fazer o acompanhamento médico regular. No primeiro mês de transplante, as consultas são 2 vezes por semana. E aí depois a gente vai espaçando, mas a gente tem que ter esse cuidado muito próximo para que esse paciente ele fique bem. E a imunossupressão, quer queira, quer não, ela evita a rejeição, mas ela tem consequências. E as principais consequências é que, por diminuir a imunidade, aumenta muito o risco de infecções. Então, a gente sempre fica alerta. E são pacientes que, antes mesmo do transplante, eles vão fazer sorologias. A gente vai avaliar, né, a parte de contato de hepatite, HIV, tudo. Mas uma ressalva breve. HIV não é contraindicação para o transplante, tá? Os pacientes, eles, desde que estejam controlados, medicados, com carga viral indetectável, eles podem transplantar normalmente. E a gente vai ter cuidado também de orientar esse paciente que a longo prazo existe um risco maior para certo tipo de cânceres. Principalmente câncer de pele, não melanoma. Então, é um acompanhamento que o pessoal da dermatologia, a gente trabalha muito junto, que esses pacientes, eles terminam tendo um maior risco de desenvolver o câncer de pele. E aí, a gente fica em alerta já para fazer as ERES e todos os cuidados possíveis, né? Então, são 2 pontos principais que a gente sempre fala para os pacientes. Nesse primeiro momento, tem muito risco de infecção
E a longo prazo, aumenta o risco para certos tipos de cânceres. Legal. Você falou uma coisa que me deixou reflexivo aqui, a questão da primeira urina, Ah, né? sim. Os pacientes, eles geralmente estão há muito tempo sem urinar e de repente, veja só, né? Uma coisa tão Uma coisa fisiológica, tão né? banal, né, pra gente, Sim. para aquele paciente, é uma das coisas mais especiais da vida dele ali, né? É muito isso. Uma das coisas que mais me cativou a trabalhar com transplante renal foi nessas avaliações pré-transplante. Quando você convoca um paciente em lista e você fala para ele que o transplante vai ser dele, nossa, ele ganhou na Mega Sena para ele. E realmente é um ganho na Mega Sena, porque a gente percebeu por toda essa nossa conversa que não é um processo fácil, mas que ele está tendo uma nova oportunidade de ter uma vida diferente da atual. Não que a atual seja ruim, tá? Tem muitos pacientes que, inclusive, eles adoram ir para hemodiálise, que tem os amigos lá, que conversam e tudo, mas outras pessoas, eles querem ter uma certa independência maior. E aí, o transplante, ele permite isso porque não vai ter a obrigatoriedade de ir para a clínica de hemodiálise 3 vezes por semana, ou às vezes até mesmo todos os dias, enfim. Deve ser incrível para você vivenciar esses momentos, né, do paciente receber a notícia de que ele vai ser agraciado ali com o rim, de ele compartilhar isso com a turma da hemodiálise, né, Sim, tem muito isso também. que vai receber um rim, de depois da cirurgia, né, ele informar, putz, eu urinei, Estou né, indo para casa. estou indo para casa. Realmente deve ser momentos que, enfim, são daqueles momentos que fazem a medicina ser muito gratificante para a gente, e no seu caso especificamente vivendo isso, né, com pacientes ali esperando tanto tempo por isso, deve ser realmente momentos muito gratificantes e marcantes, né? Com toda certeza. E aí, Luísa, a questão do pós-transplante, né? Você falou aqui já da questão da imunossupressão, dos cuidados que a gente tem que ter com relação ao risco de infecções e risco de desenvolvimento de outras doenças, né? Você chamou a atenção do câncer. Essa imunossupressão, aí eu te pergunto, ela precisa ser para sempre? Precisa. Por exemplo, um paciente jovem que recebeu um rim ali com 20 e poucos anos, ele vai precisar ficar em uso de imunossupressores para sempre? Precisa. Assim, até esse para sempre é uma coisa importante, né? O transplante, ele não necessariamente dura para sempre. Até porque a gente não sabe qual é o para sempre de cada um. Tem essa questão também. No geral, um transplante de doador falecido, ele dura 5 a 10 anos. Um doador vivo, a durabilidade é de 10 até 20 anos, em geral, né? De ver. Então, assim, ele precisa usar as medicações. O que acontece é que a gente diminui, às vezes, a carga de imunossupressão. Por exemplo, no nosso protocolo, a gente usa 3 medicações. E aí, a gente, nesse primeiro ano, ajusta a dose dessas medicações para que o paciente ele consiga ficar com elas para o resto da vida bem, vamos dizer assim. E aí a gente pode ponderar, tirar alguma dessas 3 medicações ou não. No geral, a gente termina deixando as 3 mesmo e ele vai utilizar para o resto da vida. Então, isso é muito aquela colaboração mesmo do paciente de usar corretamente as medicações e de ter essa disciplina de que o rim dele depende dessas medicações para que não aconteça a rejeição. E aí, vamos resgatar um pouco isso que você falou, né? O rim doado por uma pessoa falecida, ele tem, então, 5 a 10 anos de expectativa de... No geral, né? Assim, sim, no geral. No geral. É que, quer queira, quer não, uma pessoa que faleceu, ela passou por um insulto também, né? Do próprio processo que ela foi para o hospital, estava lá no protocolo da morte encefálica. Então, tudo isso atordoa um pouco os rins e depende também de quem está doando, porque tem doadores que são doadores jovens e doadores mais velhos. Então, esse rim de um órgão mais velho, ele já vai durar menos intrinsecamente, tá? E aí pode ser que um indivíduo receptor possa vir a necessitar de um novo transplante na sequência? Sim. É o que chama de retransplante, né? O RETX, na sigla que a gente coloca. É possível, sim. Vai ser um pouco mais difícil por aquela questão da compatibilidade, porque ele vai ter já anticorpos pré-formados contra esse outro, mas é super possível. A gente inclusive, já viu uma pessoa que já fez 3 transplantes. É isso que eu ia perguntar, né? Já vi uma pessoa que já fez 3 transplantes.
E aí, assim, até anatomicamente, né, em geral, o rim transplantado, ele é colocado nessa parte aqui da barriga, que a gente chama fossa ilíaca direita. Aí você faz um segundo transplante, vai para a fossa ilíaca esquerda. E aí depois vai ser uma avaliação do urologista junto com o nefrologista, porque só para essa diferença, o urologista é o cirurgião que cuida dos rins e das vias urinárias. E eu, nefrologista, sou a clínica, né? E aí a gente vai avaliar vaso e tudo, e às vezes pode até fazer de colocar aonde é o rim normal da pessoa, né? Que se chama ortotópico, que é nessa região aqui. Então, às vezes, até mesmo faz uma nefrectomia, tira esse rim, que não funciona mais, para colocar esse outro, um novo órgão. Então, tem toda uma logística, por isso que é uma coisa mais difícil, mas muito bem pensada, estudada para o melhor para o paciente. Mas é possível sim. Entendi. Muito legal. E aí, nesse pós-transplante, o indivíduo, depois que sai ali dos cuidados hospitalares, aqueles cuidados imediatos, consegue ter uma vida normal? Consegue. Consegue ter uma vida normal. Essa questão da própria imunossupressão não vai sair, tipo... Ele vai ter cuidados como qualquer outra pessoa, no sentido de vírus, população no geral, lavagem das mãos, vai ser tudo normal. Mas ele precisa usar as medicações e aí ele vai se readequando à rotina dele. Então, isso é uma coisa interessante, principalmente pacientes mais jovens, porque na hemodiálise, no geral, são 4 horas que a pessoa fica lá. Então, por exemplo, faz a sessão de hemodiálise das 6 da manhã até 11 horas da manhã. E aí, à tarde é que o pessoal vai trabalhar. Já fica uma carga do dia mais pesada, vamos dizer assim. E com um transplante, não. Você vai em casa tomar sua medicação de manhã, vai ter sua rotina. Nos primeiros meses, claro, vão ter as consultas, 1, 2 vezes por semana. Depois vai espaçando. E aí, depois vai ser vida normal. Assim, é uma coisa que eles terminam abrilhantando muito, né? Eles gostam muito por causa disso. Da questão de você ir e vir com mais liberdade, vamos dizer assim. Legal. E eu acho que cabe aqui também nesse episódio de hoje do podcast a gente destacar também o papel do doador, né? Com certeza. Que é tão importante, né, dentro desse contexto todo. E de conscientizar a população com relação à importância de declarar em vida, né, a vontade de ser doador de órgão, porque o impacto disso é tremendo, né? Na vida não apenas do doente, mas da família dele, enfim. Né? Isso. A gente tem muitos mitos relacionados a essa questão da doação, né? Que vão desde até você mesmo tinha falado antes, de desfigurar o corpo para o sepultamento. Tem gente que acha que vai ficar feio lá no caixão, né? Não porque vai, vão vai, cascaviar lá o corpo dele, né? Então, é super importante. Inclusive, teve uma época aqui no Brasil que, por questões de legislação, de não entendimento das pessoas, algumas pessoas têm na carteira de identidade do passado que não é doador de órgãos, né? E aí eu convoco essas pessoas a procurarem mais informações sobre a legislação atual e saberem que você só vai ter seu órgão doado se a sua família consentir. E se você falar isso em vida para ele, é muito mais importante. Então, assim, eu sempre falo para os meus pais, olha, eu vou doar meus órgãos. Então, isso é uma frase importante e sem tabus, assim. Sim. Diante de um sistema que acontece no Brasil que é muito organizado. Sim. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com transplante, porque é uma coisa extremamente legal. É extremamente feita diante de leis, de conformidade, sem burlar nada, sabe? É aquilo que funciona mesmo, né? Que é bonito, não apenas no papel, mas que você vê na prática. Nossa, mesmo, é um SUS fantástico, assim. Não só o SUS como todo, mas é porque a Central Nacional de Transplantes, ela tá dentro do Ministério da Saúde, né? Então, a gente percebe que é uma coisa que a gente tem que ter orgulho mesmo do nosso país. E é muito importante, né? Assim, a gente sempre desmistificar, né? Esses mitos aí que surgem na população. Uma vez eu ouvi também que algumas pessoas elas têm medo, né, de quando estão ali em condições graves,
no hospital, de se declararem como doadoras de órgão, porque se ao fazerem isso, a equipe médica pode fazer menos esforço para salvar, sabe? Então, vamos salvá-lo, né? Porque pelo menos a gente vai conseguir aproveitar os órgãos dele, né? Aí o médico estaria sendo contra toda a bioética que a gente aprende, né? Então, assim, não, e é como eu falei, aqui no Brasil a gente só doa órgãos de pessoas em morte encefálica. E a próprio protocolo de morte encefálica, ele tem testes complementares também, então não é simplesmente faleceu, vai doar, não. Tem toda uma análise que é feita, então assim, vai desde a conscientização do intensivista que está lá dentro, até acionar a OPO, que é essa instituição que vai ajudar no auxílio da doação, e conversa com a família, né? A família, nesse momento, eu sei que às vezes é uma situação difícil, uma situação frágil, mas que, na minha concepção, ela tem como ser vista como uma esperança para outras pessoas, mesmo que você esteja diante de uma situação ruim de perder um ente querido, né? Muito bom, Luísa. Essa conversa foi para mim extremamente elucidativa. Então, se foi para mim muito elucidativa, eu imagino que para o público geral, né, tenha sido mais ainda. E aí eu queria, inclusive, encerrar aqui, né, com um recado da sua parte como nefrologista com relação à saúde dos rins, né? O que você pode alertar aí os nossos ouvintes com relação a cuidados? Como a gente já até conversou isso no início aqui da nossa conversa, mas né, levar uma mensagem final, né, de cuidados em relação à saúde dos rins, para que, né, muito embora, né, esse processo de transplante aqui no Brasil nos orgulhe tanto, para que a gente não precise disso, que ninguém quer, né, precisar de um órgão novo. Com certeza, né? Acho que a prevenção do cuidado é o principal. E essa prevenção, ela vem dessa conscientização de qualidade de vida, de você ter uma vida saudável, de você ter uma alimentação saudável, praticar atividade física. São clichês, mas são pontos essenciais para que a gente tenha uma longa vida e aproveite tudo que há nela, né? Excelente. Acho que é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. É um assunto denso, porque quer queira, quer não, é muito específico, né, o transplante e tudo, mas é algo que eu acho que a gente deve aproximar da população, para que cada vez mais a gente tenha conhecimento, tenha o domínio, entenda melhor o processo e se acontecer de estar diante de um familiar em morte encefálica, permitir essa doação, ou se eu tenho uma pessoa que tem problema nos rins, eu vou orientá-la a ter os cuidados com os rins e tudo mais. Então, é isso, pessoal. Muito bom. Muito obrigado, Luísa. Foi excelente. Aos que estão nos ouvindo ou nos assistindo, convido vocês a continuar acompanhando o Trianon Cast. Toda semana a gente libera um episódio novo, sempre com alguém aqui com muita autoridade, muito didatismo para levar informações de saúde, né, da forma que a população precisa. Quem não acompanhou, né, volte atrás de algumas casas e olhem os episódios aí, assistam os episódios que a gente já tem muita coisa legal aí acumulada ao longo da nossa trajetória aqui no Trianon Cast. Bebam muita água. Bebam muita água. Se exercitem, diminuam o sal, né, ajustem a dieta e vamos que vamos cuidar da nossa saúde. Vejo vocês nos próximos episódios. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigada, pessoal.